Praticamente todos os aliados de Goku um dia já foram considerados inimigos. Isso vai do clássico ao super. Será isso puro carisma ou protagonismo? Eu diria que nenhum dos dois. Aqui traz a essência por detrás de Dragon Ball. E no vídeo de hoje nós veremos 6 rivais que admiram Kakaroto. E como é que isso se relaciona com a filosofia por detrás na escrita dessa série tão grandiosa. Eu tenho certeza que o sexto personagem vai te surpreender, assim como eu fiquei chocado. Será? No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Como já dito no vídeo que eu explico toda a essência de Dragon Ball, essa obra foi inspirada numa jornada para o Oeste, que por sua vez é uma representação do budismo. Qual que é o grande segredo aqui por detrás? O primeiro, que sempre que nós queremos evoluir, nós temos que largar mão dos nossos interesses egoístas e ajudar os demais. E os nossos inimigos são apenas aqueles que impedem a gente de evoluir. Quando você consegue superar uma barreira, automaticamente você não tem o mais como inimigo. E é justamente isso que é mostrado em todas as etapas de Dragon Ball, no qual quase todos os aliados do Goku um dia já foi o rival do mesmo. E eu separei 6 que expressam muito bem essa ideia. Então vamos lá? Do primeiro... Bora! Yantia aparece logo no início da saga como os bandidos do deserto. O encontro se dá quando Yantia vai atrás das esferas do dragão para conseguir uma namorada, que ele era um cara muito tímido e não conseguia conversar com as meninas. O Goku queria 2 objetivos. Primeiro, pegar a esfera do seu avô, do Gohan, e também a Bulma, que estava o acompanhando, para conseguir um namorado, assim como o Yantia. Eles têm lá um embate inicial e depois este passa a fazer parte do grupo, não só ajudando o Goku, mas sendo treinado pelo Mestre Kami também. Se bem que o objetivo da Bulma e do Yantia era o mesmo, né? Deixa o Vegeta descobrir isso. O que será que ele fará, hein? Esses insetos malditos. Qual que é a grande questão aqui? Eles estavam ali no início, querendo ser o dragão. Eles tinham um objetivo em comum, um atrapalhando o outro. Quando eles resolvem esse problema, eles passam a ter uma camaradagem. Não guarda aquele rancor. Como eu disse, a busca da evolução. E aqui também nós podemos trazer nosso segundo exemplo no Dragon Ball clássico, que é o Tenshinhan e o Caos. Eles se conhecem no segundo torneio de artes marciais, no qual Tenshinhan e Caos são discípulos do Tsuru, um arqui-inimigo do Mestre Kami. E a rivalidade começa ali. O Tenshinhan querendo provar que ele era o mais forte, que ele era o melhor de todos. E o Goku apenas querendo ter um desafio à altura, pegar novos inimigos e tudo mais. O Goku continua assim ainda hoje, enfim, sempre querendo desafios. Mas qual que é a grande questão aqui? O Goku não se quer mostrar o mais forte, e sim ele quer buscar a evolução, ele quer experimentar o novo, ele quer treinar, ele é despretensioso, tanto que não é por menos, ele sempre altera seus planos para ajudar as demais pessoas. Mesmo o Tenshinhan tendo vencido a final de uma forma assim meio duvidosa, ele reconhece a superioridade do Goku, rompe laços com o Mestre Tsuru e passa a compor o grupo também, assim como o Caos. Tanto que no embate contra o Piccolo, que vem logo em seguida, ele ajuda a enfrentar esse demônio tão maligno. E já que falamos no Piccolo, esse é o nosso terceiro exemplo. Quero voltar a ser jovem e poderoso. O Piccolo se apresenta na saga como um grande demônio que quer acabar com a humanidade, quer dominar tudo. No entanto, ele é barrado pelo Goku. Tudo bem que dá um baita trabalho, porém, um pouco antes da derrota do demônio, ele cospe um ovo onde vai nascer um bebê Piccolo, que vai se tornar o Piccolo que vai acompanhar no Z e no Super. No entanto, no momento do nascimento desse Piccolo, ele vem com aquelas frases de vingança que vai acabar com o Goku e tudo mais. No entanto, depois do Torneio do Poder, a gente vê que as coisas mudam e o Piccolo tira esse rancor e passa a acompanhar o grupo, sendo peça essencial para o desenvolvimento do Gohan, inclusive, lá no Z. Não só fez parte do grupo, pois praticamente fez parte da família do Kakaroto também. E aqui, com o Tenshinhan e o Piccolo, nós podemos trazer aquele exemplo
Enquanto eles têm algo que pensam divergentes, que impede a evolução, o aprimoramento ou mesmo o bem-estar das pessoas, eles são meus inimigos. A partir do momento que eles largam esse pensamento, eles passam a não tê-los mais como inimigos e tratá-los até como aliados, dependendo da circunstância. Por quê? Qual que é a lógica aqui? Todo mundo tem a capacidade de atingir a perfeição, de evoluir. Se antes eles pensavam errado e depois eles perceberam o erro e corrigiram, esse é o caminho do budismo, em busca constante da iluminação. Não cabe a nós julgar o processo de evolução dos outros. Senhor Piccolo! E o nosso quarto personagem aqui é o Vegeta. Lá no início de Dragon Ball Z, este aparece como um grande inimigo que quer matar, destruir a Terra e fica revoltado que o Kakaroto, mesmo uma criança, tinha o poder de fazer a missão e não o fez. E quando ele descobre que o Kakaroto se afeiçoou, ele fica mais revoltado ainda. No entanto, com o decorrer da história, ele vai percebendo que o Kakaroto estava certo e ele vai deixando de mão esse seu lado da destruição. A grande questão é que o Vegeta deixa de ser o inimigo, passando a lutar do lado deles, mesmo devido às circunstâncias. Ele não faz isso por pura consciência, mas o objetivo deles passa a ser o mesmo: não morrer. Depois o Vegeta ele vai passando a pensar de forma diferente, casando-se inclusive com a Bulma e fazendo parte dessa família de Dragon Ball. Só que qual é a grande questão? O Vegeta vai ser a grande alavanca de evolução do Goku, principalmente em Dragon Ball Super, mas não como inimigo, mas sim como um aliado. Por quê? O Goku ele sempre quer enfrentar uma pessoa mais forte para aprender alguma coisa, seja para se autotestar ou proteger tudo aquilo que ele ama. Ao passo que o Vegeta passa a treinar com isso, o Goku também vai. E o Vegeta vai evoluindo, o Goku vai atrás, não precisando de um inimigo para deixá-lo mais forte. E essa dinâmica me agradou muito, tanto que eu já tenho um vídeo fazendo uma análise mais aprofundada sobre essa questão. Fica aqui o card, caso você queira conferir. Vou cair na sua armadilha. Aceito o trapo. E agora, vamos para o nosso quinto personagem, que é o Majin Buu. Esse aparece como uma grande ameaça que quer destruir tudo. No entanto, quando eles conseguem tirar a parte maligna que quase destruiu tudo, eles passam a ficar com aquele Majin Buu bonzinho, esse daqui no caso, né? Junto com o Mr. Satan, ajudando a proteger, ou mesmo sendo um animal de domesticação, sei lá o termo correto. Aqui é uma amizade muito bonita entre os dois, o Mr. Satan e o Majin Buu. Tudo bem, tem um pouquinho de medo aqui e acolá, mas a grande questão é, você ficaria com um ser que quase destruiu o seu planeta em sua casa, cuidando? Qualquer um que aceitaria essa missão? No entanto, qual que é a grande lição aqui? O outro Majin Buu, aquela versão maligna, é o nosso inimigo. Por mais que aquele corpo ainda seja do Majin Buu com algumas alterações, eles não são mais nossos inimigos. Não posso mais entendê-lo como rival. Também não tenho por que eu querer eliminá-lo. É a grande questão que está aqui por detrás. E agora, nós vamos para o nosso sexto e último personagem, que é o Freeza. Ué? Calma. Não fique chocado não. Eu sei que o Freeza, desde o Z, que aparece como uma grande ameaça. Depois, lá em Super, de novo, ele consegue reviver e nós vemos o Freeza dourado depois com uma ameaça ainda mais potencializada. Não é de ficar espantado se caso esse ser aparecesse mais uma vez para eles, todo mundo ficaria assim um tanto quanto preocupado. No entanto, no último episódio do Torneio do Poder, quando o Jiren aparece, o Goku e o Freeza formam uma aliança para lutar contra esse novo inimigo. Tudo bem, aqui é muito circunstancial, mas se um cara como o Freeza aparecesse duas vezes para você para tentar arruinar com tudo, quase matando sua família, você ia se aliar com ele numa terceira? A grande lição de Dragon Ball é: seja inimigo das circunstâncias e não da pessoa. O Freeza aqui é um outro. Pode ser que lá na frente ele queira atrair o Goku, tudo bem, lá na frente você não pode jogar no futuro. O importante é agora que esse terceiro momento aqui com Freeza, eles não são inimigos. Eu sei, é uma ideia assim difícil de se digerir, mas essa é a essência de Dragon Ball, sendo por esse motivo que quase sempre o Kakaroto tem como seus aliados os seus ex-inimigos, que agora passa a fazer parte dessa grande família. E aí, concorda com essa ideia? Tá bom. E você?
que mais personagem você consegue trazer nessa lista que fora um rival do Kakaroto, do Goku, e depois passa a se tornar um aliado. Compartilhe conosco aqui nos comentários. E caso você goste desse tipo de reflexão, super indico para você esse vídeo aqui, no qual eu trago em mais detalhes a essência de Dragon Ball. E para fechar aqui, a sessão Merchan. Caso você esteja procurando um curso de desenho, super indico o curso do Manin Arts, no qual ele vai te ensinar a desenhar do básico ao médio avançado de uma forma simples, eficaz e direto. Eu já fiz e garanto, é muito bom. Qualquer dúvida é só me chamar no direct no Instagram que a gente conversa, hein? Então fica assim. Lógico, não poderia deixar de agradecer a Lilian na ajuda na estrutura que ela dá com o canal e a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses vídeos, hein?